Olá, vamos falar sobre métodos de interpretação do Apocalipse, o futurismo e o arrebatamento da igreja. Será que se sustenta este ensino do arrebatamento da igreja à luz da palavra de Deus? Uma das promessas de Jesus, um dos textos mais conhecidos, é São João, capítulo 14, do 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e vou preparar-vos lugar. Quando eu for vos preparar lugar, voltarei e os levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Então, nessas palavras, Jesus eternizou para nós essa promessa, né? É uma mensagem que vem sido repetida através dos anos, através dos séculos, para todos aqueles que se deparam com o Evangelho, a promessa da segunda vinda de Jesus. Esta volta de Jesus, ela seria uma volta visível e depois desta vinda não haveria a continuidade de vida aqui neste mundo por algum tempo, ou é uma volta secreta, onde mantém-se normalmente a vida depois desta volta de Jesus, e Jesus voltaria ainda numa segunda fase, a volta de Jesus, fase B. Será que existe isso dentro da palavra? Gostaria de compartilhar com vocês esse pequeno gráfico que mostra, né, material de quem crê no arrebatamento secreto. Aqui eles estão exemplificando através deste gráfico a compreensão que tem da profecia das 70 semanas de Daniel capítulo 9. É de lá que vai ter o início, digamos assim, da tentativa de sistematizar, de explicar o que é o arrebatamento, né? Então, nós temos ali no ano 33, né, bem ali no meio do gráfico, ali, 30 de março, eles identificam esta data como sendo o final do período de 69 semanas. Então, a profecia de Daniel é uma profecia que eles identificam como sendo que destinada especificamente aos judeus, ao povo de Israel, e eles têm nesta profecia um total de 70 semanas, das quais, segundo eles, 69 já se cumpriram e uma ainda vai se cumprir lá na frente, lá no futuro. Quando que se cumpriu a semana de 69? Na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então, o que eles creem que aconteceu ali? Então, este período de tempo, Deus trabalhava com Israel até ali, e daí houve uma pausa. Nos nossos dias é como que você está vendo um vídeo, por alguma razão você coloca uma pausa neste vídeo e você dá início a um outro, está vendo agora um outro vídeo. Então eles creem desta forma. Deus deu uma pausa com Israel, né? Pausou. Em que momento? Na entrada triunfal de Jesus, porque é ali que termina a semana de número 69. E a partir daquele momento, o que acontece? Agora começa a história de Deus com a igreja. E essa história ela vai se desenvolver, não tem um tempo determinado para isso, ela vai se desenvolvendo. Vai chegar um momento que Jesus ele vai vir, volta e vai arrebatar secretamente a igreja. O que acontece? Aí vai ter início a última semana da profecia de Daniel. Este mundo vai ter mais 7 anos de história, onde Deus estaria trabalhando novamente com os judeus, com Israel. Isso é o que eles desenvolvem. E é importante ter a compreensão deste ponto que o gráfico está trazendo, que está exemplificando a crença no arrebatamento secreto, para a gente, ao compreender este ensinamento, se dirigir até a palavra de Deus para ver se há uma sustentação bíblica para essa ideia. Por isso vamos repetir como que é a compreensão. A profecia das 70 semanas tem início em algum momento, né? Para nós o que interessa agora é identificar quando a semana de número 69 se cumpre. E quando é? Entrada de Jesus em Jerusalém, entrada triunfal de Jesus ali, né? Na semana da sua crucifixão. Então o que acontece ali? Há uma pausa na história de Deus e Israel. Israel está em pausa. Pausou. E tem início uma história de Deus com a igreja. Um dia Jesus vem, arrebata a igreja de forma secreta. E o que acontece? Depois do arrebatamento, vai ter continuidade agora a história que está pausada já há mais de 2000 anos. Vai ter continuidade, né? Há quase 2000 anos, vai ter continuidade a história entre Deus e Israel. É isso que eles defendem. E tendo essa compreensão, a gente pode ir até a palavra para ver se isso se sustenta. A gente pode olhar, por exemplo, em Atos, no capítulo 1, e algo interessante que a gente pode notar assim, né? Um ponto importante de a gente dedicar um tempo para compreender este assunto é
o seguinte, que a grande maioria, a maioria absoluta das pessoas caminham nesta direção, nesta compreensão. Seus olhos estão olhando e esperando exatamente isso, um arrebatamento secreto da igreja. Então, ou você que está acompanhando, ou você crê nisso, então é interessante você verificar se a palavra sustenta essa crença ou não, ou você, ao transmitir a mensagem para alguém, vai se deparar com alguém que crê nisso. Então temos que compreender se a palavra sustenta ou não este ensinamento. Nós temos aqui uma palavra de Jesus, uma das últimas orientações de Jesus antes do seu arrebatamento ali, né? Atos capítulo 1, verso 8. E o que a gente pode extrair deste texto? A gente pode perceber nitidamente que quem sistematizou, quem organizou para transmitir esta ideia ali do arrebatamento secreto, não combinou isso com Jesus. Né? Jesus parece que está por fora desse roteiro. O roteiro que Jesus desenvolve e o roteiro que quem sistematizou a doutrina do arrebatamento secreto não bate, não está casando. Por quê? Vou repetir. Eles vão defender que as 70 semanas do capítulo 9 de Daniel são especificamente para o povo de Israel. Logo, 69 semanas se cumpriram na entrada triunfal de Jerusalém. Ali Israel, houve uma pausa ali na história, na narrativa, estão aguardando. E agora, a partir desta pausa que foi dada em Israel, Deus está trabalhando com a igreja. Quando a igreja for arrebatada, novamente Deus vai voltar a trabalhar com Israel. E por que a gente pode ver, biblicamente, que quem sistematizou esta ideia, essa doutrina, não combinou nada com a palavra de Deus e o próprio Jesus desconhecia esse ensino? Veja aqui esse texto. Atos 1, verso 8, ele vai dizer assim: mas receberão poder e serão minhas testemunhas. Aonde que vai ser essas pessoas cheias do poder do Espírito Santo? Vão ser testemunhas de Jesus. Onde? Em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Você consegue observar que este texto e o desenvolvimento ali da pregação do Evangelho, onde as pessoas que recebessem o Espírito Santo iriam ser testemunhas de Jesus, não bate com o roteiro desenvolvido na sistematização dessa doutrina do arrebatamento secreto? Por quê? Porque aqui, nitidamente, Jesus não está com o povo de Israel assim, em pausa, de lado. Não, ele está trabalhando com a totalidade dos seres humanos. Não está deixando ninguém para ser trabalhado futuramente. Neste mesmo, quando recebe aqui o Espírito Santo, Pedro ele vai desenvolver uma mensagem, né? Quem recebe o Espírito Santo? Pedro, os demais apóstolos, judeus, né? E eles vão transmitir a mensagem para quem? Para judeus, no Pentecostes. Então, a maioria das igrejas que vão se identificar como pentecostais, que vão crer que tem o seu início neste movimento de Atos 2, só que em Atos 2, a ideia de um arrebatamento secreto, a ideia de um Deus que deixou Israel de lado, a ideia de um Deus que agora está trabalhando especificamente com uma igreja, a ideia de um Deus que depois vem e arrebata essa igreja e volta a trabalhar com Israel, não existe em Atos 2. Este pensamento não existe. Veja o que Pedro diz, depois que ele transmite a sua mensagem. Alguns irmãos tocados pelo Espírito Santo percebem que estavam num estado de pecado e o que devemos fazer? E Pedro ele vai dizer, pois a promessa, Atos 2, 39, pois a promessa é para vós. Então veja, é para vós, é para vossos filhos. Quem que está ouvindo esta mensagem de Pedro? São judeus. É para vós, é para os vossos filhos e para todos os que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus. Então perceba que neste texto não existe uma ideia conforme a que eles querem sistematizar, extrair da profecia das 70 semanas. O gráfico que eles desenvolvem não bate com a mensagem da palavra de Deus. Aqui a mensagem, a promessa, né, é para a totalidade. É para vós, é para os vossos filhos e todos os que estiverem longe ouvirem o apelo do nosso Deus. Então não tem ninguém aguardando um momento futuro para ouvir este apelo de Deus. O apelo é feito hoje para a totalidade das pessoas. É a mensagem aqui trazida por Pedro. Pedro ele vai também trabalhar esta ideia deste apelo um pouco mais à frente no livro de Atos, também, né? No capítulo 15, ele vai trazer essa ideia no verso 9, ele vai trazer essa ideia. Ele vai relembrar aqui em capítulo 15 de Atos, neste verso 9, ele vai relembrar o episódio do capítulo 10 de Atos. O que acontece em Atos 10?
O Espírito Santo convida a Pedro que vá pregar para gentios, Cornélio. Ele reluta, ele não queria fazer isso, mas vai. E ele vai aprender alguma coisa nesta experiência. Ele, um judeu, junto com algumas pessoas gentis, e ele transmite a mensagem do Evangelho. O que ele aprende? Ele vai relembrar isso. Algumas décadas depois do acontecido, ele vai relembrar essa experiência dizendo assim: e não fez, quem não fez? O Espírito Santo, Deus, não fez distinção alguma entre eles, referindo-se aos gentios, e nós, referindo-se aos judeus, purificando os seus pecados pela fé, seus corações pela fé. Então veja, o que Pedro está dizendo aqui? Ele, Deus, o Espírito Santo, não fez distinção alguma entre eles e nós. O que isso está querendo dizer? Qual é a mensagem que a gente tem que extrair destas palavras de Pedro? É a mensagem de que quem desenvolveu o roteiro, quem sistematizou a doutrina do arrebatamento secreto, doutrina esta que está alicerçada, segundo eles creem, na profecia de Daniel. Na interpretação que eles trazem, é uma profecia de 70 semanas, né? 69 semanas direcionadas ao povo judeu no passado já, tendo o seu final, essas 69 semanas, vindo até a entrada triunfal de Jesus. Então o povo judeu, o povo de Israel, ia ficar de lado por enquanto e dar uma pausa neste relacionamento de Deus com Israel. Eles estariam em pausa. Deus iria estar trabalhando com a igreja. E quando a igreja for arrebatada, Deus volta a trabalhar com Israel. Então quem desenvolveu este roteiro, que é aceito por multidões, que multidões caminham nesta direção, nesta compreensão, quem desenvolveu isso não combinou nada com a palavra. Não combinou nada com Pedro, não combinou com o Espírito Santo, não combinou com Deus. Porque o que Deus está falando aqui? Ele não fez distinção alguma entre eles, os gentios, e nós, purificando seus corações pela fé. Então esta é a mensagem. O apóstolo Paulo ele também vai trazer algo neste sentido, né? Mostrando que realmente essa distinção não existe. Boa parte das pessoas vão distorcer alguns textos de Paulo no capítulo 11 para justificar esta distinção, né? Deus olha e vê Israel no momento e vê a igreja, depois volta e vê Israel. O que Paulo fala? 10:12 de Romanos, né? Porquanto não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor é de todos, rico para com todos os que o invocam. Então veja, Paulo ele está escrevendo no momento que, segundo a ideia que foi sistematizada, que desenvolve uma ideia que vai finalizar no arrebatamento da igreja, hoje, no tempo que Paulo está escrevendo, é o período de quem? Da igreja. Agora, o próprio Paulo ele vai dizer, não há distinção entre judeus e gregos. Agora, essa colocação de Paulo seria uma colocação correta se a ideia trazida no gráfico, que Deus dá uma pausa com os judeus na entrada triunfal de Jerusalém, ela seria correta? Não, eu tenho que fazer uma escolha. Ou esta ideia é sistematizada, ou este gráfico está correto, ou as palavras de Paulo estão corretas. Portanto, não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor é de todos, rico para com todos os que o invocam, né? Então vejam que não há esta possibilidade, né? Nós temos também dois textos que gostaríamos de analisar sobre a volta de Jesus. Este primeiro, Tessalonicenses, né, ele vai dizer assim: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão. Eles gostam dessa frase, vir como ladrão. O que acontece muitas vezes com alguém que estuda a palavra de Deus ou que vai sistematizar algum tipo de ensino na palavra de Deus? Primeiro, a pessoa desenvolve toda a teoria, toda a ideia, e depois ela vai pegar algumas tentativas de justificar suas ideias dentro da palavra. Então, se primeiro você senta e explica para uma pessoa, Jesus vai voltar de forma secreta, vai arrebatar a igreja, só os salvos, só a igreja vai para o céu, os perdidos não vão ver, né? Daí você lê essa frase, primeiro explica toda a ideia, depois lê essa frase, ele virá como ladrão. Ó, veja aqui, ó. Aqui está explicando aquilo que eu te falei. Não, não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo aqui que na volta de Jesus,
há um grupo de pessoas que vão ser surpreendidos, porque não se prepararam para esta ocasião. Não estão prontos. Não estão prontos para subir. Mas isso não quer dizer que não vão perceber a presença de Deus. No texto seguinte, o apóstolo Paulo vai comprovar que a ideia é esta. Vir como um ladrão traz a ideia de apanhar pessoas sem o devido preparo. Sem o devido preparo para a volta de Jesus. Olha o que ele diz aqui em Tessalonicenses 5:3, né? Quando disserem paz e segurança, quem é que está dizendo? Aqui é interessante você pensar, quem é que está falando a paz e segurança? É a pessoa que rejeita o evangelho. Então lhe virá repentina destruição, né? Destruição virá sobre eles de repente, diz o texto. Você consegue ver que se existe alguma coisa secreta aqui? Não. O texto anterior diz, ele vem como ladrão, ou seja, ele surge e muitos não estão preparados porque não aceitaram o evangelho. Eles vão estar dizendo, não, paz e segurança, está tranquilo. Só que a destruição virá sobre eles repentinamente, né? De repente. E o verso termina assim, de modo nenhum escaparão. Então veja, há alguma informação secreta aqui? Não. Vir como ladrão significa encontrar pessoas totalmente despreparadas. Agora, o fato de estarem despreparados faz com que a volta de Jesus para elas seja secreta? Não, porque diz o texto, de modo nenhum escaparão deste acontecimento. Agora vamos relembrar essa citação de Pedro aqui, ó, em Atos. Ele diz assim, para quem que é a promessa, né? É para vós, é para vossos filhos, é para todos os que ouvirem de longe o apelo de nosso Deus. Então veja, se consegue descrever de forma mais abrangente a promessa como tendo um propósito de alcançar a todos, não deixando ninguém para depois. Ninguém está em pausa para receber a mensagem futuramente, não. Ó, é para vós. Então, este vós, os judeus que estavam ouvindo a mensagem ali do Evangelho em Atos 2, é para os vossos filhos. A ideia aqui de ser os vossos filhos, não só as crianças pequenas que existiam, mas a sequência deste povo é para eles também. Quando? A partir daquele instante. Para todos os que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus. Então veja, não há dúvida aqui que a totalidade dos seres humanos estão envolvidos aqui neste apelo. E uma ênfase especial aqui é dado neste texto ao povo judeu. O que fica evidente é que não existe esta sistematização de Deus trabalha com Israel, dá uma pausa, Deus trabalha com a igreja, arrebata a igreja, volta a trabalhar com Israel. Isso não tem sustentação. Agora aqui Pedro ele vai falar um pouco mais à frente. Então aquele texto de Atos, ele vai falar, ele já era idoso, né? O Pedro não era jovem ainda, mas no início do seu ministério ali, pregando para os seus irmãos, falando da promessa. Agora passam-se algumas décadas e Pedro novamente vai falar dessa promessa. Lá na sua epístola, capítulo 3, verso 9, ele vai dizer assim. Qual é o contexto que ele está falando? A ideia da breve volta de Jesus já estava desgastada na mente de alguns. Já surgiu alguns escarnecedores quanto a esta promessa. Daí Pedro ele vai dizer assim, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa. O Senhor não demora. Como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Perceba aqui o que o texto está dizendo, irmãos. Primeiro, o texto nitidamente, ele diz que, o contexto todo ali, ele vai mostrar aqui, na vinda de Jesus, a terra, ela vai ficar de uma forma inabitável. Não vai ter condições de há uma continuidade de vida normal, como eles querem dizer. Não, leia ali todo o contexto deste, onde esse verso está sendo extraído, que ele vai falar em fogo, ele vai falar em destruição, ele vai falar numa condição de terra pós-volta de Jesus, que é impossível a continuidade da vida do ser humano aqui. Então, uma coisa, isso a gente tem que extrair do texto. E que isso, a ideia do arrebatamento secreto não traz.
Mas principalmente este texto, ele está trazendo a ideia de que depois da vinda de Jesus não há mais salvação. Depois da vinda de Jesus não há mais arrependimento do pecado. E é nisso que ele sustenta a aparente demora de Jesus. Porque ele diz, não é uma questão de demora. É uma questão de Deus ser bondoso. Vou ler aqui na linguagem de hoje. O Senhor não demora em fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, ele tem paciência. Ter paciência é a ideia de esperar, né? Dar oportunidade para as pessoas. O que Pedro está trazendo? Ele está trazendo que antes da volta de Jesus temos um Deus que é paciente, que está concedendo oportunidade. Só que depois da volta de Jesus não existe mais oportunidade. É isso que Pedro está falando. Como vocês, porque não quer que ninguém seja destruído. Então, não quer que ninguém seja destruído. Então veja como que Pedro ele está dividindo a questão relacionada à volta de Jesus. Aqui está a volta de Jesus. Aqui está. Antes, temos um Deus que é paciente. Temos um Deus que está oferecendo momento de arrependimento. Temos um Deus que está dando oportunidade para as pessoas. Aqui então Jesus volta. Não existe mais condições de habitar neste mundo, nesta terra, a não ser que ela seja recriada, conforme diz Apocalipse, e Pedro vai dizer, nós aguardamos novo céu, nova terra. Não há mais possibilidade de arrependimento, diz o texto. Este Deus que era paciente, ele o foi até a sua vinda. Então não há salvação depois da volta de Jesus, conforme querem ensinar os que creem no arrebatamento secreto. Ele continua dizendo assim, ninguém seja destruído, haverá destruição para aqueles que não aceitam, não aceitaram o evangelho, mas deseja que todos se arrependam de seus pecados. Nitidamente ele está dizendo, não há arrependimento de pecado, independente da nacionalidade, do sangue que corra na veia, do local geográfico em que habite. Não há arrependimento de pecado depois da volta de Jesus. Então que Deus nos abençoe, irmãos, que não possamos nos envolver neste engano que é a ideia de um arrebatamento secreto. Porque a palavra de Deus diz que, Pedro está dizendo ali, né, a oportunidade que nós temos é agora. Agora é a oportunidade que temos. E pensamos novamente naquele texto de Apocalipse, quando a gente percebe um 7. Quando a gente percebe que a palavra não sanciona o ensino de que hoje Deus está trabalhando com a igreja, depois ele arrebata a igreja e trabalha... Não. Pedro ele diz isso nitidamente, que a promessa é para nós hoje, todos. Ele está falando em nome de... falando para judeus, sendo judeus, e dizendo, a promessa é para nós, é para os filhos, né, a continuidade do povo de Israel, é para os que estão longe, e a volta de Jesus não se deu ainda porque ele é paciente. Ele está esperando a nós. Mas depois que ele voltar, não existirá mais perdão, não existirá mais oportunidade, não existirá mais condições de a vida continuar neste nosso mundo, segundo a descrição que ele trouxe ali. Então que Deus nos abençoe e que nós possamos dedicar tempo para compreender o assim diz o Senhor, e não o assim sistematizou o homem.